A rejeição do Lula tá ficando preocupantemente alta. Boa. Cara, a Atlas Intel fez mais uma pesquisa aqui. Eles fazem essa pesquisa que eles chamam de Latam Pulse, né? E... Em geral, aqui tinha pesquisa eleitoral também, mas agora eles estão fazendo uma só disso. E aí eles acabaram fazendo uma só sobre a avaliação do governo do Lula. E é interessante, cara, porque, porra, tá meio mal, assim. Reacendeu o debate. Flávio passou ele no Polymarket, né? Mais uma vez, né? Tem uma breve passagem, agora passou de novo. Dado que esse vídeo vai sair no domingo, bom domingo aí pra você, fique com Deus. Eu não sei como é que vai estar, mas agora, nesse instante, Flávio está acima já, entendeu? Então faz pensar se é viável, né? Quais são os caminhos, né? Vamos dar um grande gabarito aí pro PT, como reverter a cena. Sim. Brincadeira, mas vamos comentar por que isso mudou, né? Tipo, a gente comentou que teve um momento no ano passado onde o Lula estava numa posição muito parecida e por algum tempo ele conseguiu reverter e agora meio que reacendeu o debate sobre a viabilidade eleitoral dele. E não tá claro porque essa pesquisa vai ajudar a gente a entender, né? Pois é, então vamos começar falando dos acertos e erros do governo Lula. A política dele mais popular é a gratuidade para medicamentos e itens no farmácia popular. Depois, programa de renegociação de dívidas da população. Interessante. A isenção do imposto de renda para pessoas com renda mensal abaixo de 5 mil. Assinatura de acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Fim da obrigatoriedade de aulas em autoescola para tirar carteira de motorista, até que ponto isso é uma vitória do Lula, né? Mas tudo bem. Incentivo financeiro para alunos do ensino médio, público de famílias de baixa renda, o pé de meia. Eu só gosto de Gibbs, né? E aí as coisas lá embaixo, e o programa Gás do Povo também é, cara, bem divisivo até, né? Eu esperaria que seria mais popular. Interessante. Aí a adoção da reforma tributária brasileiro não sabe o que é. Não é possível isso, né? Condenação da captura do Nicolás Maduro, o brasileiro é contra. Retirada de empresas... Contra? Na margem, né? Na margem, mas ele tá um pouco abaixo d'água. Retirada de empresas públicas como Correios do programa de privatização, já impopular. Adoção do arcabouço fiscal para o equilíbrio das contas públicas, impopular. Tentativa de fiscalização das transações via Pix, somando mais de 5 mil no mês, já é bem impopular. Cota de emprego para detentos em regime semiaberto. Puta que pariu, né? Isso político. É cara, isso é loucura, cara. Alguém ter proposto isso assim. Tipo, porra, vamos pegar aqui o recurso econômico, vamos reservar um pedaço pra bandido. Nossa, tá aí uma política pública que vai ser popular pra caralho. Pois é. Imposto sobre compras de até $50 em site no exterior, a famosa taxa das brusinhas. Destruiu, explodiu o Haddad, né? Cara... Total Haddad death depois dessa. O problema disso aqui que eu acho, cara, é que eu sinto que isso aqui marcou muito o governo do Lula, imposto sobre compras de até $50. Essa parada do Pix foi muito negativa na época. E algumas das coisas positivas aqui, cara, sinceramente, eu sinto que muita gente marcou sim, mas a pessoa tá cagando, sabe? A assinatura do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia não é tão relevante, né? Mas posso falar o que eu acho que isso mostra um pouco pra mim? Eu achava que o brasileiro, ele era menos liberal economicamente do que ele é, cara. Não, mas eu acho que isso aí é só... Tipo, essa notícia soa bem. Soa bem. E a União Europeia é o futuro, é o progresso, entendeu? Eu sinto que se esse acordo de livre comércio não fosse com a União Europeia, fosse com outro bloco, o nego ia ficar mais putinho. Com China. Você acha que isso é quase um medidor de popularidade de União Europeia no Brasil? Exatamente, é. Se fosse um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, o nego ia estar putinho, entendeu? Boa teoria. Sabe? Mas, por exemplo, se fosse o Brasil assina acordo de livre comércio com Israel, eu sinto que talvez fosse menos popular. Eu aprovo. Mas assim, por exemplo, coisas como privatização dos Correios. Eu acreditaria que seria maciçamente impopular. É porque o Correios é uma merda, né? Não, porra. Se fosse a Petrobras, ia ser impopular. Ninguém vai debater isso, é um cu mesmo, mas é horrível, caríssimo. É muito né? caro, esse é o problema do Correios. Puta que pariu. E é cheio de minúcia, assim, né? Se você quer mandar um negócio que roda, sabe? Isso é hilário, cara. Se você mandar uma embalagem rolante pelo correio, você é destruído por uma taxa de acréscimo porque a esteira precisa ser adaptada. Você quer só colocar Exato. um calço, cara, né? A gente já tentou viabilizar um site pra vender mapa, vender boné, caderno, cara. A gente não conseguiu por quê? Por causa do Correios, tá ligado? Porque, literalmente. Todos os nossos produtos, o nosso lucro seria menor do que o taxa de transação. Taxa de envio pelo correio. Entendeu? Então, se você quiser apoiar o nosso trabalho, você vai ter que ir no site www.novosclassicos.com.br com conteúdo extra gratuito muito e bom. Pago. E aí, cara, você tem esses dois planos aqui pra assinar, o de 15 e o de R$30. Que é a melhor forma de apoiar o nosso trabalho, né? E aí, enfim, tem muito conteúdo extra exclusivo aqui sobre os mais variados temas.
E conteúdo gratuito também, se você, enfim, tiver duro. Mas sim, eu acho que o apoio pra privatização do Correios é porque o Correios é uma merda. É uma bosta, mas eu imagino, tipo, acho que tem até meio consenso comum que roda um pouco na internet que o brasileiro gostaria que o presidente dos sonhos, ele é conservador e punitivista igual o Bolsonaro, e ele é dirigista e distributista igual o Lula. E aí essa é a síntese perfeita do espírito nacional. Pelo visto, não tanto assim, Cara, né? por exemplo, a privatização da SEDAI aqui no Rio, né, da empresa de saneamento, eu sinto que ela até foi meio impopular. Tinha algumas pessoas que criticavam, mas hoje em dia Tinha uns nego caras só que... elogia bizarramente, né? Porque melhorou muito o serviço. Cara, mas eu achei a posição, especificamente a privatização da SEDAI, achei bem fraca. Porque a gente veio de 2 verões bebendo água de merda no Rio. Então, assim, se você realmente estava defendendo que a SEDAI permanecesse, você estava defendendo comer cocô, assim. Então, pra mim, essa defesa assim, foi muito ruim. Graças a Deus, está sendo muito melhor do que eu imaginei a entrega também. Mas, enfim, revela um pouco. Cara, assim. eu acho interessante que a isenção do imposto de renda para pessoas com renda abaixo de 5 mil, que é popular, não melhorou a popularidade do Lula, sabe? Então, tipo, já indo lá pro gráfico da popularidade do Lula em si, olha como tá. Tá ruim, sabe? A boca do jacaré aí. Exato, o jacaré abrindo a boquinha dele. Eu vi o Bisoto usar a mesma expressão. A gente tem a mesma idade mental. Boa. Mas sabe, por que isso não melhorou a popularidade dele? Eu me lembro, cara, quando a gente fez o vídeo sobre isso, eu falei, caralho, golaço do Lula. Também achei, né? Mas, provavelmente, cara, porque isso é uma medida que vai atender especificamente o cara que fatura de 3 a 5, né? Que é o e cara esse que paga... bichão é Bolsonaro pra caralho, cara. Desculpa. Que é o cara que tá ralando ali pra ganhar acima do salário. Na prática, né? É o cara que tá ralando ali pra tirar mais do salário mínimo. Classe média baixa brasileira, esse cara é muito fechado com o Bolsonaro, assim. Então, acho que talvez o obstáculo tenha sido isso. Da mesma forma que o Bolsonaro tentou paquerar o Nordeste e não arrumou nada, o Lula tentou paquerar a classe média baixa e talvez não tenha arrumado nada através disso. O que eu achei estranho foi o gás do povo, cara. Não ter sido tão popular. Assim, já existia, né? A única coisa que mudou é que o Lula tornou mais inconveniente a parada. Agora você vai ganhar a porra do botijão inteiro, né? O dinheiro. Mas aquele dinheiro pra... Será que o dinheiro que você ganhava do gás ele não era amarrado, não? Pra você só poder pagar gás? Era. Então. Porque eu ia falar, os caras antes estavam gastando dinheiro com qualquer coisa, agora vai chegar o bujão. Mas não é o caso, não. Enfim. Pois é. E aí, cara, alguma outra coisa que você acha que chama a atenção? A penúltima proposta é insana, né? Quem teve essa ideia aí, pelo amor de Deus, se aposenta da política. Cota de emprego pra detento. Cota de emprego pra ex-detento é sacanagem. Sim. Enfim, aí tem essa parte de risco político, é interessante, né? Quão provável é que o Brasil enfrente os seguintes desafios ou riscos durante os próximos 6 meses. E a única coisa que o povo brasileiro tem quase um consenso assim de que é muito provável de acontecer é revelações sobre grandes fraudes ou esquemas de corrupção. Pois é, aí quando a gente fala que isso vai impactar a corrida eleitoral, as pessoas falam, é golpe. O nego tá falando isso? Não, o nego foi tipo, porra, vocês não querem dar o braço a torcer que o Flávio vai ganhar, entendeu? Eu falei, cara, vai estourar um escândalo de corrupção. Pô, tá bem claro que o tabuleiro vai mexer pra caralho nos próximos meses, né? Então, mas aí entra a próxima parte aqui, cara, que é o seguinte, escândalo do Banco Master. É isso aí. Na sua percepção, qual grupo político está mais envolvido no esquema de fraude do Banco Master? E aí, principalmente os aliados do Lula, supera em muito, principalmente aliados do Bolsonaro. Que foi um debate que a gente chegou a ter, que é... Geralmente, instabilidade no geral pune o incumbente, né? Quem é o atual administrador. Mas, né, dado a natureza do caso do Banco Master, provavelmente iria acabar resvalando um pouco também na oposição. Não é um escândalo tipo mensalão. Mensalão era claramente uma ideia e um projeto petista. E aí o dano, né? O dano que nem veio, no fim das contas, eleitoral, viria só na direção deles. O Master, por ser mais diverso, havia um debate. As principais peças, né, que estavam aparecendo eram de fato mais ligadas ao E o Master, Flávio. eles estavam só saqueando a República mesmo, né? Não tinha nenhum fim político. Eu sinto que o mensalão ainda tem uma justificativa que, é pra fazer a máquina rodar, entendeu? Fazer a máquina rodar lindo, né? Fazer todas as reformas, toda a distribuição e tal. Mudar a República, né? A República Brasileira refundada no mensalão, maybe. Alguém deveria estudar sobre isso. Mas, de novo, mostra que... Mas isso vai contra a sua tese, cara, porque... Por exemplo, o cara que fala que a gente tá copando, ele fala, esquema de corrupção vai atrapalhar o Lula, não vai ferrar o Bolsonaro. Sim, aí talvez esteja certo mesmo. A gente falou, cara, pode ser, pode... Eu não consegui bater o martelo, mas talvez foda mais o Lula mesmo, né? Então, por que a gente tava falando do Flávio? Que isso poderia foder o Flávio? Porque o Flávio tá se mostrando tá se comportando de forma muito estranha com relação ao Banco Master. Então, ele nunca fala nada sobre o Banco Master, o que é bizarro. E
Ele é do PL do Rio de Janeiro, né? Ele é do PL do Rio de Janeiro, então o Banco Master famosamente corrompeu o governo do estado para botar dinheiro da Rio Previdência no Banco Master, botar muito dinheiro da Rio Previdência no Banco Master. E também o Flávio, ele é amigo do Tony Rueda. Chama de meu amigo Tony Rueda. E meu amigo Ciro Nogueira, porra. Ciro Nogueira, que nos bastidores o nego fala que eles estão altamente envolvidos no caso do Banco Master. Entendeu? Então, tipo, a percepção popular tá seguindo o caminho tradicional, mas tem argumentos razoáveis pra... Mas aí o outro argumento é tipo, vamos lá. Cara, tem aliado do Lula envolvido. Tem. O escândalo começa na Bahia com o PT. Não, mas eu não falo nem disso, porque isso é uma coisa micro, isso é pra cracudo, tá ligado? Quem sabe disso é cracudo. E eu acho que o motivo que tá ferrando mais o Lula do que o Flávio é porque, cara, quem sabe quem é Tony Rueda é cracudo, entendeu? A maioria da população não sabe quem ele é, não sabe quem é o Ciro Nogueira. Só os cracudos sabem, então até realmente estourar vai ficar assim mesmo. Se soubesse, o Brasil seria outro, entendeu? Pois é. Mas, cara, os aliados do Lula mais envolvidos é, na percepção popular, o Alexandre de Moraes e o Toffoli, pô. E o Lewandowski. E o Lewandowski. Ex-ministro, né? Mas, pô, o Xandão, sobretudo, na minha opinião. Eu acho que apesar do Xandão não ser de verdade um aliado do Lula, igual o Flávio Dino é e tal, pô, depois de você ficar 2 anos, 5 anos, sei lá, perseguindo o Bolsonaro, você naturalmente vira aliado do Lula, né? Nem que seja circunstancial, né? Mas eu acho também, cara, porque essas denúncias que estão no núcleo do governo, elas são mais fáceis mesmo de entender, né? Tipo, é simples como vou pagar aqui um contrato de consultoria pra tua mulher e aí você me... dá aquela, né, porra, deixa abaixo, entendeu? Enquanto que as questões que, porra, são concernentes à previdência do Amapá, a previdência dos servidores do Rio de Janeiro, são mais densas, né? São mais difíceis Cara, também. se sair uma sex tape de algum congressista ligado ao Flávio Bolsonaro, eu acho que as coisas vão começar a apertar pra ele. Isso é uma teoria interessante, porque se o sex tape for do Toffoli, pune o Lula. Se o sex Cara, tape for do Tony... se for um sex tape do Toffoli, mano, vai ser insano. Pô, ministro do STF, vídeo pornô. Ator pornô. De ministro do STF. Ator pornô loucura, também. Cara. Tá ligado? Imagina se o Toffoli só se recusa a sair do Supremo. Depois dessa. Acho que depende um pouco da natureza do vídeo, sabe? Tipo, todos seriam desagradáveis, mas acho que pode ficar muito ruim. Pode ficar muito ruim. Tem um jornalista americano que que eu respeito muito até, mas... Sabe, tem níveis nessa porra de ser doxado, assim, em vídeos pornográficos, né? Tem níveis e níveis. Você pode ser uma coisa meio João Dória, que é aquela, deitadão, relaxado, meio mole, meio molenga, e aí... E tem, do nível do Glenn Greenwald, assim, né? Então, acho que... Mas nego tá discutindo sobre a possibilidade de ter vídeo de ministro do STF, cara. Cara, o que eu assim, bastidores, não sei nem se eu posso falar essa porra, talvez eu seja assassinado esse final de semana quando sair o vídeo. É que tem muita coisa. Sim. Só que vai ter aquela limpa, né? A Polícia Federal vai limpar toda a pornografia do celular do Vorcaro pra aí sim poder ir pra frente, entendeu? Sim. Cara, eu queria pegar um tweet, cara, do Bolsonaro que ele fez. Sobre o capitão. Capitão Fábio. Não, é sobre o... não, é Daniel, né? Capitão Daniel, né? Não, quem é Capitão Daniel, mano? Que é aquele tweet, cara, que você falou que era profético do Bolsonaro. Então, exatamente. Mas não fala de capitão, não. Que o Bolsonaro, tipo, 2019, ele twitta, tipo... tem um tal... Hipoteticamente falando, tem um Daniel que corrompeu todo mundo e filmou as pessoas fazendo sacanagem. É meio bizarro que isso aconteceu, né? Então... Cara, se isso isso, tem muita coisa mesmo, só que vai ser tudo... Vão dar uma limpada, né? Será? Talvez a intenção é de que se dê uma limpada. Se vai vazar alguma coisa, aí... Deixa eu ver se eu consigo achar o tweet dele direto, cara. Porque isso é bizarro. Aqui. Mano, esse tweet foi de 2021, tá? Vamos supor uma autoridade filmada numa cena com menores ou com pessoas do mesmo sexo ou com traficantes. Caraca, e esse alguém, Daniel, passe a fazer chantagem ameaçando divulgar esse vídeo. Bolsonaro tava falando dessa porra em 2021. Será que ele tava falando a verdade sem falar a verdade? Que ele colocou Daniel. Cara, digamos que seja Daniel, e aí literalmente era Daniel. Parece que isso está sendo utilizado no Brasil. Importado de Cuba pela esquerda, o que é só esquizofrenia de bolsonarista, né? Eu acho que não significa nada, assim. Onde certas autoridades tomam decisões simplesmente absurdas para atender ao chantageador. Daniel. Então ele ainda faz questão de repetir, cara. Sabe? Os caras estão imputando o José Dirceu essa porra? Porque ele tá falando de Cuba, mas isso é nego na época, né?
Porque o Bolsonaro tá falando sobre como que, no livro, a vida secreta de Fidel, Ele tem que dar o tempero dele, né? Não tem que dar o jeito. tempero de retard. É, tem que dar uma retardadeada na coisa. Mas, a gente tá falando isso? Ah, sim, mas tá dando a lógica, né? A teoria majoritária, mais provável mesmo, é que o escândalo de corrupção vai punir quem tá no governo. O nego não consegue, o eleitor médio não consegue diferenciar oposição de situação, governador, de prefeito, de presidente. Judiciário, de judiciário, executivo, de legislativo. Se você pensar, é até meio complexo, né? Você entender, assim, você precisa de alguma noção. Ninguém tem aula de teoria geral do Estado no ensino médio, deveria ter, entendeu? E aí governo é um monolito monstruoso, assim. É tipo um rei, o Lula é basicamente um rei. É um rei, exato. Então qualquer esquema de corrupção resvala no rei. Por que ele permitiu essa porra, entendeu? Exato. Quando muito o cara consegue entender prefeito e governador, ele entende os 3 níveis de alguma forma. Mas ele também não sabe as atribuições, então é tipo... a polícia não vai na rua dele, aí ele xinga o prefeito quando era pra xingar o governador, e aí tem um buraco na rua dele, ele xinga o Lula quando era pra xingar o prefeito, e aí essa porra de esquizofrenia. Mas o cara entender de fato a atribuição e divisão de poder no Brasil é literalmente demais. Gostaria que, sei lá, talvez 10% dos brasileiros entendem assim bem, sabe? Pois é. Aí continua. Na sua percepção, qual o nível de envolvimento das seguintes instituições no esquema de fraudes financeiras do Banco Master? E aí, eu diria que corretamente até, o público brasileiro bota o Supremo Tribunal Federal na frente, né? Ou mais envolvido. Ou mais envolvido, né? Ou aquele que a maior quantidade de pessoas acha que está totalmente envolvido. Porque, pelo amor de Deus, né? Toffoli e Xandão é imperdoável, assim. Interessante, mas varia muito no muito envolvido, né? Isso também é meio interessante. Eu acho engraçado os caras, tipo, Banco Central totalmente envolvido. Governo estaduais e municipais totalmente envolvido. Isso é meio louco. Tem o cara que só é cínico, tá ligado? Não, mas eu fico pensando, se a parada do Supremo Tribunal Federal, a gente não tá enxergando literalmente o percentual de Bolsonaro, de direita ideológica no Brasil atuando, assim. Sabe? Tá antagonizando diretamente o STF. Mas existem bons motivos pra... De novo, as denúncias contra o STF são as mais simples, né? São as mais... Elas são muito claras, são transparentes, é contra pessoas famosas, sabe? Exato, e tem muita rejeição acumulada, então... Isso pra mim seria um dado muito assustador se eu estivesse dentro do STF, sabe? Total. Mas, cara, uma coisa que eu tenho pra falar também é... Antes aqui eles perguntam, vocês têm acompanhado as investigações e informações divulgadas sobre o esquema de fraudes financeiras do Banco Master? E aí 72% dos brasileiros dizem que têm acompanhado de perto, 24,6% têm acompanhado por alto e só 2,8% apenas ouvi falar. Ou seja, todo mundo basicamente sabe que rolou um esquema do Banco Master e boa parte julga que tá acompanhando de perto. Cara, e o INSS, cara? Porque tá rolando muita loucura com relação ao INSS, o escândalo do INSS. Não tô nem conseguindo acompanhar direito, né? E, mano, não tá tendo repercussão nenhuma, entendeu? Eu tava pensando nisso, cara. Será que a grande mídia, né, leia-se a Globo e tal, ela tá dando um enfoque maior no caso do Banco Master, porque o caso do Banco Master, ele é meio que mais poderoso pra mídia, porque ele tem mais opcionalidade, entendeu? Então, tipo, a parada é o seguinte, o caso do Banco Master, dá pra você ferrar o Lula e dá pra você ferrar o Bolsonaro. É uma questão de qual pedal você escolhe priorizar, entendeu? Então, vamos supor que o Lula esteja muito forte, aí você quer abaixar um pouquinho a bola dele, você vai lá e dá uma soltada aqui, o Banco Master fode mais o Lula, fala mais, dá uma soltada em revelações sobre o Toffoli, revelações sobre o Lewandowski, sei lá o quê. E se o Flávio estiver forte demais, estiver começando a ficar grandão, você começa a ferrar as pessoas associadas ao Flávio, a começar a questionar por que ele não fala dessa porra, que é extremamente esquisito, entendeu? E aí, isso é uma hipótese, tá? Realmente eu não faço a mínima ideia. Talvez o Banco Master seja mais... Tipo, ele tem um potencial gerador de poder pra mídia maior do que o INSS, porque... Pelo que tudo indica, o INSS é uma parada do PT mesmo, né? Do filho do Lula, assim, pelo menos é o que chega aqui. Em algum nível, é uma coisa inventada durante o governo Bolsonaro, uma, cara, escalada, assim, expandida a nível sem precedentes ao longo da administração do Lula, sim. Provavelmente favorecendo em algum nível o filho dele. O filho dele, cara, sabe? Sim. Mas eu não sei também, escândalo de filho às vezes não cola, né, cara? Porque o escândalo do filho do Joe Biden era uma coisa bizarra, sabe? Não, mas ali eu me desculpa, eu vou ser conspiracionista, mas Deep State deu uma trabalhada forte pra salvar o A catedral Biden, americana ela é muito mais poderosa que a brasileira. Porra, o que foi bloqueado de conteúdo Hunter Biden ali nas vésperas. Porque, caso vocês não saibam, né, porque eu não sei nem se... Será que o YouTube ainda é chato com falar sobre coisa do Hunter Biden? O Hunter Biden tem O Hunter Biden, ele é um agora, cracudo... Literalmente, ele é um cara que fez a vida inteira dele sem trabalhar direito. E ele tava no board de administração da empresa de petróleo da Ucrânia. Tá ligado?
E aí tinha vários e-mails dele recebendo pagamentos for the big man, tá ligado? Quem será que é o big man? É o Joe Biden, é óbvio, tá ligado? O que mais? O filho do Biden, ele era um pintor. Ele fazia quadros que vendiam por dezenas de milhões de dólares também. Interessante. E também tinha uma quantidade absurda de documentos do Hunter Biden fumando crack, transando com prostituta, vídeo pornô do Hunter Biden num famoso laptop e tal, né? Então, só que tudo isso foi bizarramente abafado na época da eleição do Trump. Não essa agora, na anterior, né? Na de 2020. E é isso, tipo... Aquele ele perdeu, né? Exato, aquele perdeu. Teve o escândalo do filho do Biden e o Biden ganhou. Pô, será que o escândalo do filho do Lula, o Lula não consegue ganhar de qualquer maneira? Porque o filho do Lula é um cara que é muito espantalhado há muito tempo, mano. Eu me lembro de ser adolescente e receber, sei lá, ler texto no Facebook falando sobre como que o filho do Lula era o dono da Friboi, tá ligado? Que não é verdadeiro, mas ele é um empresário bem sucedido. Igual o filho do Hunter Biden. Tem uma informação que me disseram que ele trabalhava no zoológico, isso é verdade? Cara, isso é uma outra parada que Boomer adora falar, que ele era... É o homem mais rico do Brasil hoje, ele era cuidador de zoológico. Geralmente essas informações vinham juntas. Eu acho, cara, assim, pra mim, eu sou enviesado, tá? Porque pra mim a ideia de que tem o Lula, óbvio, e aí tem o Lulinha, que é tipo uma cópia de papel carbono do pai, sabe? Um pouco tem influência. Isso aí lá, desculpa, isso só é muito engraçado. Você consegue claramente discernir a fisionomia do pai dele nele. E ele ser só tipo um bandidão, sabe? Um cara que roubou milhões de INSS e tal. Ou facilitou, né? Foi um cara que trafica influência, queira se dizer. Só é muito engraçado. E, cara, não é como se tivesse parado o escândalo do INSS. Tá rolando, entendeu? O CPI do INSS. Relator pede indiciamento de Lulinha, Vorcaro e mais 214 por fraude em aposentadorias. Mas aí uns caras pedem, aí o cara do SF trava e por algum motivo não tá tendo repercussão na mídia, igual o caso do Master, né? Aham. Mas sabe, isso é meio esquisito, né? Complicado. Talvez seja questão de timing mesmo, né? Talvez a mídia não consiga rodar os dois, né? Eu acho que tá fazendo uma cobertura tão boa do Master já, em primeiro lugar. Quando a gente fala sobre isso, a gente pega pouco view, né? O que eu acho estranho. Pois é. Eu não sei se é o nosso público ou se é uma coisa de baixo interesse no geral, sabe? Cara, eu vejo pouco vídeo estourado sobre Banco Master, cara, no geral, assim. Sim. Eu acho que as pessoas têm acompanhado de perto aí um pouco de sabe? Não é igual quando o brasileiro perto, né? exato. Não é representativo, né? Não tem como medir o quanto o cara tá acompanhando. É igual quando você pergunta pra ele, pô, tá tudo bem com o país? Que esse é um essa caso... pergunta clássica aqui. A Atlas faz essa pesquisa meio que para investidor e tal, saber como tá o clima econômico no Brasil, né? E eles perguntam a situação econômica. Como você avalia a situação econômica do Brasil e o mercado de trabalho nesse momento? E como você avalia a situação econômica da sua família? Então pede pra pessoa falar da sua família e do Brasil. E em geral os caras... O brasileiro fica... O Brasil tá uma merda, tá horrível. Meu Deus, tá tenebroso. Como tá a sua família? Tá bem. Tá bem. Na verdade, eu tô bem. O Brasil tá uma merda. Isso é muito natural. O Taleb fala sobre isso. Como as pessoas entendem muito diferente de diferentes níveis organizacionais. Então, indivíduo, família, bairro, cidade, município, estado, país, mundo, humanidade, planeta. Sabe? Isso é muito engraçado também. Sobre expectativas econômicas. É a mesma pergunta, basicamente. Situação do Brasil. Vai piorar muito, meu Deus! Situação da família. Bem. Também. Tá vindo mais um filho aí, graças a Deus. Que é bem e engraçado. o Brasil tá uma puta que... Tamo ferrado com o Master e tal. Pois é. E aí, cara, a gente desviou dessa parte pra falar sobre isso. E é interessante que, se você vê aqui, com acima d'água versus abaixo d'água tá... Esse é o único grande desafio ao risco que o brasileiro acha provável de acontecer nos próximos 6 meses, que é revelações sobre grandes fraudes ou esquemas de corrupção. Todo o resto está abaixo d'água, todo o resto do Brasil não acha que é provável de acontecer, mas os próximos são aumento de ataques ou assassinatos relacionados a facções criminosas, aumento de furtos e assaltos, e aí depois de bagulho aleatório, assim, falta de maioria governamental no Congresso. Mas é interessante, né? É tipo, a primeira pergunta é corrupção e os outros dois são crimes. Segurança, né? E aí na forma, né? É porque tá cortado o triângulo ali, ele tá associando. O triângulo para mapear risco, ele associa a corrupção e segurança pública, né? Não sei exatamente porquê, mas acho que faz algum sentido, vai. Sim. Acho que, principalmente que é muito diferente dos dois outros, né? E aí, claramente, porra, esse é o maior risco do Brasil, assim, por larga margem, né? O fato de ter uma dimensão em que é conflito social e o Brasil pontuar tão baixo, para mim, talvez o grande ponto forte do nosso país, assim. Mas, de fato,
é muito perceptível, cara, que as campanhas vão E aí precisar tem- se adaptar pra falar disso, né? E aí, maiores problemas do Brasil, a gente já fala disso há muito tempo. Quais são os top 3, né? E aí, cara, pra 60% dos brasileiros, um dos top 3 é corrupção. E pra 53% é criminalidade. E aí o resto já fica bem mais difuso. Eu admiro os 40% dos brasileiros que não marcaram corrupção, cara, como um dos top 3 problemas. Porque isso é insano na minha cabeça. Insano, insano. Os 47 também não colocaram segurança pública também, pra mim, é meio Não, loucura. cara, mas segurança pública, sei lá, o cara mora... No Leblon. Não, nem no Leblon, ele mora no interior do Paraná, entendeu? Talvez realmente pra ele esteja suave, tá ligado? Aham. Agora, corrupção é inacreditável. Cara, não sei. Mas isso tá claro há tanto tempo, né? Eu fico pensando como as duas campanhas vão se adaptar pra poder falar dessa porra, né? Sim. O Lula tem as mãos amarradas nos 2 temas. O Flávio tem pelo menos uma, né? É. Então, de novo, não é só sobre ter o melhor discurso, mas claramente acho que tem potencial pra ser uma eleição que ninguém vai ser satisfeito mesmo. Sim. E o Lula, pior, né? E aí, outro tema que é ruim pro Lula, você vê aqui no mapa, beleza, corrupção em primeiro, criminalidade em segundo, e olha quem tá em terceiro, economia e inflação. E quando você olha, cara, o último momento que o brasileiro tava preocupado com a economia, era um momento que o jacaré da impopularidade do Lula tava com a boca aberta também. Então, pessoal, eu acho que a gente entendeu, descobriu porque que o Lula tá apanhando agora, Por cara. causa da economia, né? Porque as pessoas estão mais preocupadas com a economia. The economy stupid, né? Exato, exatamente. É. É o sábio Bill Clinton. falou. Exato. E de novo, eu não entendo exatamente. Quando eu vi economistas argumentando sobre a primavera econômica das classes populares no Brasil, eu não acreditei, né? Que a gente tá vendo pleno emprego, pô, a renda tá aumentando, a inflação tá baixa. Mas que a inflação aumentou agora. Não sei como é que tá. Esses indicadores de emprego para mim sempre foram muito esquisitos. A crise no Irã, aumentar o preço de diesel é uma merda pro Lula, né? Então, assim, também falaram, cara, pleno emprego, não sei. Isso sempre foi muito esquisito pra mim, mas ok, beleza, eu acho. Renda aumentando, não sei, diante de inflação. Enfim, cara, eu acho que talvez a maré tenha virado nesse sentido. Eu não sei se o time de economista do PT vai saber o que fazer, né? Eu acho que talvez isso não tenha nada pra ser feito, cara. A questão inflacionária, porra, é isso, né? O Trumpinho fudeu o Lula. O Trump salvou o Lula, derrubando o dólar, né? Cara, por isso que eu falo que o Trump, tipo, pra política brasileira, pra política de qualquer país que não é dos Estados Unidos, o Trump ele opera como Deus do Olimpo mesmo. É tipo uma porra, mano, em outra dimensão, muito mais poder do que você consegue conceber, você não tem influência nenhuma. Hora te favorece, hora te atrapalha, é totalmente mercurial, assim, imprevisível, sabe? É difícil saber jogar. E aí talvez, cara, a política meio antidólar assim, do Trump tenha propiciado um ano passado bom pro Lula. É verdade, é verdade. Pra quem não sabe, uma das prioridades econômicas do time do Trump, de economistas, era desvalorizar o dólar. E aí pro Lula isso é muito bom, porque o dólar mais baixo diminui a inflação, porque os produtos importados ficam mais baratos. E aí, tipo, tem meio que pressão pros produtores nacionais abaixarem o preço também. Então, tipo, não é que a inflação fica baixa só pros produtos importados. Não, a inflação pra economia inteira fica mais baixa. Então, pô, o Trump tava beneficiando economicamente o Lula no quesito inflação. Mas agora, com a crise no Estreito de Virou. Hormuz, o preço do petróleo subindo pra cacete... Pois é, entendeu? Diesel, parece que o Brasil importa muito diesel. Diesel. Então, de todas as coisas que o Brasil refina, diesel não é uma delas, pelo menos não em larga escala, Caralho. sabe? Cara, que calcanhares geopolítico assim, né? Caralho, Retardado, que bizarro, né? Pois é, e inflação, cara, é a coisa econômica que mais atrapalha os líderes, É. mais atrapalha o incumbente. Por exemplo, a gente tava falando, né? Muitos economistas estavam argumentando que, nossa, esse governo Lula 3 está sendo uma porrada maravilhosa na economia e tal. I don't see it. Mas eu não... Mas, sei lá. Eu não vejo com os meus olhos, talvez seja real. Mas o Joe Biden, voltando a comparar o Lula com o Joe Biden, né? Comparável de tantas formas. Idade, Cara, principalmente. Os democratas faziam o mesmo argumento com o Biden, cara. Que era uma grande expansão econômica, que aparentemente era meio verdade mesmo. Aham, Bidenomics. Né? Bidenomics, o PIB americano de fato estava crescendo, a renda estava crescendo, mas a inflação estava alta. E aí isso atrapalhou muito o Biden, cara. Porque as pessoas ficam muito putas de ver o preço subindo, cara. É. É uma Porque sensação desagradável mesmo. O que eu acho é o seguinte. Como eu explico isso psicologicamente? Cara, se a tua renda aumentou, você não atribui isso à situação no Brasil tá bem. Você atribui, eu sou foda. Tá ligado? Eu consegui esse emprego não é por causa do Lula, é porque eu sou pica. Eu sou pica. Eu sou pica. Agora, o preço do mercado aumentou, a culpa não é minha, porque obviamente não é culpa sua. Isso faz muito sentido. Então a culpa é de quem?
do Lula, tá ligado? Sendo que não é, a culpa é do Trump, entendeu? E principalmente, cara, também o lembrete do preço ele é quase cotidiano, né? O lembrete do salário ele é mensal. E o salário não triplica, ele não dobra, né? Também. Exato, então, exatamente. Mas as suas compras comem uma parcela razoável, né? Os seus hábitos de consumo consomem, pelo menos no Brasil, né? Quase toda a renda do brasileiro. Não tem poupança, então basicamente tudo é gasto, tudo é custo. Enfim. E aí é o que pode ajudar a gente a entender a mesma primavera econômica, né? A primavera econômica das classes populares no Brasil, que a gente não viu antes, talvez estivesse acontecendo. E era só ceticismo, era elitismo do canal. E agora já não tá acontecendo mais, entendeu? E aí o pessoal tá largando mão e tal. Pois é. E eu acho que as questões, o eleitor petista, ele sempre... O Lula, de certa forma, ele é meio que assim, se ele fosse um ser divino, assim, ele seria um ser divino ligado à prosperidade, entendeu? Ele seria uma Deméter, uma coisa assim, entendeu? Uma era ou algo. Porque se ele fosse um demônio, Mammon. Mammon, exato. De dinheiro, entendeu? Mas... O eleitor petista, quando ele se relaciona simbolicamente com o Lula, ele tá pensando em caralho, mesa farta. Picanha e cervejinha. O que é uma armadilha do caralho, né? Porque às vezes é difícil entregar isso, né? Porra, é muito difícil, cara. Se eu tivesse que escolher quem é o meu eleitor, eu escolheria o eleitorado do Flávio Bolsonaro. Menos pragmático, cara. Mais ideológico. Mais bobo até, posso falar. Cara, mas não é como forma. Assim, o que eu tô dizendo assim, não é que não tem bobos, né? Gente ignorante que vota no Lula. Pelo amor de Deus, né? Mas assim, o preço da carne não mente. É verdade. Agora, eu minto. Brincadeira. Brincadeira. Isso é um argumento interessante mesmo. Obrigado. Né? O Flávio ele consegue meio que fazer magia, meio que enganar o eleitorado dele. O Lula também consegue fazer magia, mas, cara, tem que entregar, cara. Tem que entregar. Sim. É por isso que, de certa forma também, isso ajuda a gente a entender porque que por incrível que pareça, cara, o nível médio do parlamentar sudestino bolsonarista é inferior ao coronel canalha nordestino, cara. Pois é. Isso é um dos grandes black pills do Brasil, assim, tipo, o voto e opinião da classe média, ele é burro pra caralho a maior parte das vezes, é estúpido demais, entendeu? Enquanto que o nordestino, pensando literalmente só no preço da comida, consegue votar vota num barão e o barão é menos retardado. Porra, o barão tá 5 gerações no poder, inteligente e tal, capaz. Rouba, óbvio que rouba. Rouba mais até do que o cara do Sudeste. Mas, porra, aí entrega lá, o preço da carne do cara é baixo, entendeu? Então... Pois é. E aí, cara, os outros 3 temas que foram incluídos no gráfico é violência contra a mulher / feminicídio. Começou o acompanhamento mês passado, interessante. Hein? Pois é. Extremismo e polarização, enfraquecimento da democracia, que são 3 temas pró-Lula. Então, quem se preocupa com isso tende a ser lulista. São 3 temas que a importância tá caindo, né? Comparado com o que era, sei lá, agosto do ano passado. Enfim, violência contra a mulher não estava sendo medido, mas tá caindo comparado com o mês passado. E, enfim, isso é uma pauta falsa. Pelo amor de Deus, né? Caralho. Mas isso aqui eu acho ruim pra base do Lula, sabe? O fato que eles não estão mais tão preocupados com extremismo, polarização e enfraquecimento da democracia faz com que o pessoal muito lulista, die hard, fique menos energizado pra fazer campanha e, sabe, pode ser ruim. Cara, assim, olhando, ainda tem mais coisa pra olhar, tá? Mas olhando assim o todo desse relatório, caralho, meio black pill, assim, pro Lula, né? Tipo, acho que o Polymarket... Posso fazer mais uma comparação com o Biden? Cara, por que o Biden se elegeu em 2020? Ele era visto do Obama. Ele era visto do Obama, sim, mas ele tava concorrendo enquanto o Trump era presidente. Ou seja, todos os libs nos Estados Unidos estavam tipo, o Trump é presidente, fascismo, é verdade. Meu Deus. E aí, nego foi em massa votar no Joe Biden. Pessoas até que não estavam nem necessariamente vivas, talvez tenham votado nele, né? Você vê até os defuntos votaram nele, né? Gente sem cidadania. Exatamente. Pra você ver quão ensandecido tava os libs americanos. O Biden realmente é muito carismático. Exato. Mas aí, por que o Trump ganhou agora? Porque o presidente era o Biden, cara. Porque, mano, a presidência do Biden foi a porra mais broxante da história da humanidade se você é um lib. Aí os libs estavam tipo... não quero votar nele. A Kamala Harris, claramente meu retardado, odeio ela. E aí a base do Trump tava energizada, porque eles estavam tipo, caralho, o governo do Joe Biden foi uma merda, puta que pariu, eu preciso votar no Trump. Então, eu sinto que isso atrapalha um pouco o Lula, sabe?
Essas temáticas aí são as mais ligadas ao campo dele, né? E literalmente, acho que economia e inflação. Não sei se economia e inflação, porque o eleitor bolsonarista, ele em algum nível também tem consciência disso, né? Eu acho até que as coisas que são do interesse dele são outras, meio gasolina barata, assim. Acho muito engraçado como isso é uma parada meio de direita no Brasil, tipo, o preço da gasolina. É. Apesar de encarecer toda a cadeia de consumo, etc. Não tem nenhum bobo aqui. Mas assistir esses temas ideológicos do Lula dando a desidratada e corrupção e combate ao crime se consolidando com os temas. E, de novo, insatisfação com a economia aumentando também. Ruim, né? Isso aqui tá bearish pro Lula em todos os quesitos, né? E aí, cara, a última parada que a gente vai falar sobre a imagem dos líderes políticos, que é o seguinte: todo mundo tem imagem negativa, né? Tá todo mundo debaixo d'água aqui. Destaque, né? Como sempre, a gente precisa pontuar isso. Quem são as duas pessoas com a imagem mais negativa? Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Chega a ser engraçado, né? Então cara, se o Lula quisesse só fechar o Congresso, talvez as pessoas ficassem tipo, foda-se. Eu falo isso uma porra de vezes. O legislativo brasileiro é inútil. É inútil. Se alguém fechasse, as pessoas demorariam meses para sentir falta. Pois é. E perceptivelmente, assim. E de novo, né? São amigos, né? É o mesmo grupo que tá tomando conta. Então, o que fazer? Pois é. E aí, cara, o político que tem a maior avaliação positiva é o Nicolas Ferreira. Eu achei interessante isso, né? Meio aleatório, sabe? Tipo, a gente faz parte da bolha do MBL, vê muito... Uma das grandes paradas do MBL é falar que, pô, o Renan é muito forte entre os jovens. O que é verdade, é visível, é mensurável e tal. Só que eu acho engraçado que na bolha Bolsonaro o nego trata como se o Nicolas fosse popular entre os jovens. Só que, tipo... Claramente não é tão real. Não é só porque você é jovem que você vai ser popular entre os jovens, tá ligado? E você ser jovem, a gente vai ser popular entre as velhinhas, assim, entendeu? A gente já fez a sociologia do twink do Bolsonaro, né? Quais são os gatilhos psicológicos por detrás. Mulher gosta de cara novo, né? Sim. Ainda mais velhinha. Velhinha gosta do... Tem um artigo aí de um autor recente que argumenta em favor disso. Uma mulher que é cara novinho também. Normal isso. E aí é isso, o cara precisa parecer novo pra ser desejado. Mas existe também o jovem do Nicolas Ferreira, ele existe. Existe? Existe. Ele encheu a porra de um coliseu em Goiás lá, gigantesco, numa jornada de jovens evangélicos, etc. No Goiás. No Rio não tem. No Rio não tem mesmo não, mas no Brasil do interior, assim, claramente existe. Mas não é majoritário, né? Não é o fenômeno majoritário. Até entre os nossos amigos que são bolsonaristas, cara, eles amavam o Jair Bolsonaro e estão cagando pro Nicolas Ferreira, né? Sim. A lealdade deles era ao Jair, especificamente, Sim. que era o tiozão. Mas apesar do Nicolas ser... É interessante, cara, como ele ainda assim tá debaixo d'água também. Né? Acumulou muita rejeição, né? A política anti-identitária dele é muito boa em fazer inimigos, assim, né? O que tá mais perto de estar com a cabeça pra fora d'água aqui é o Tarcísio de Freitas, né? Governador de São Paulo. Que teria sido um brilhante candidato à presidência da República, né? De novo, alguns contra-argumentos surgiram nesse meio tempo, né? Que o Tarcísio, ele é realmente assim, um produto difícil de vender fora de São Paulo e do Paraná. O Tarcísio ia ter que se provar bolsonarista, isso é um trabalho mais difícil. É mais fácil ser bolsonarista e se provar competente do que ser competente e se provar bolsonarista. Mas, de qualquer forma, eu acho que ele teria um caminho mais tranquilo até a presidência do que o Flávio. Pois é. Aí o Lula e o Haddad, aqui você vê o Haddad, ele é mais rejeitado do que o Lula e a imagem dele é menos positiva. Então a galera que tá até começando a se manifestar no Polymarket, né? As pessoas que acham que tem uma chance do Haddad substituir o Lula, cara, que é aqui, por exemplo, o Haddad tá com 5% de chance de vencer a presidência, tá até abaixo do próprio Renan. Cara, se o Haddad for concorrer à presidência, ele tá fudido, entendeu? Não tem a menor chance, pô. Cara, não ganhou na cidade de São Paulo, vai ganhar no Brasil inteiro, entendeu? A cidade de São Paulo está à esquerda. O Haddad, sem o desgaste da taxa das brusinhas e da fama de taxado no geral, numa cidade que está à esquerda do eleitor médio brasileiro, ele foi destruído, porra. Ele não conseguiu quer dizer, ele ganhou uma vez, mas ele não conseguiu a reeleição dele. Enfim, porra, acho que não tem a menor chance, cara. Por isso que eu não consigo enxergar o Lula não disputando, assim, honestamente. Sim. Não é a cara do PT, tipo, não vai dar, então dane-se. Joga aí qualquer um. Sim. E, cara, o último destaque também é, tirando o Hugo Mota e Davi Alcolumbre, né? A figura mais impopular que a Atlas mediu é a Janja, que tem a rejeição mais alta, né? Caralho, mais alta de todas, né? Tirando o Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Cara, né? Isso é interessante, porque eu já conversei com algumas pessoas que falam assim, cara, eu até gosto do Lula. Eu sou um cara de direita, eu acho o Lula simpático, carismático, mas eu odeio a Janja. Tipo, se eu pudesse escolher... Você já conversou comigo. Não, eu quis, vou ser óbvio, eu também sou assim. Mas é uma porrada de pessoas. Isso é um depoimento, assim, comum, frequente entre as pessoas que a gente conversa, assim, ligadas ao canal.
Acho que faz sentido, né, cara? Já, porra, tem muita pouca coisa pra apresentar e muita merda que já foi dita, né? Pois então, é. assim, Cara, eu acho triste que não testaram o Renan Santos aqui. Tomara que a partir da próxima comece a testar. Eu vi que o Renan tweetou pro Andrei Roman e o Andrei Roman falou que vai. Não nisso, mas no segundo turno. No E talvez terceiro. eles aproveitem e botem nisso também, né? faria sentido. eu É, acho. se ele é o terceiro... É a terceira pessoa com mais sessão de voto, né? Por que não testar ele aí? De novo, eu não entendo porque as pessoas estão fazendo testagem da Michelle Bolsonaro, entendeu? Pra mim, claramente poderia só ser superado, assim. Até mesmo. Mas, cara, é interessante que a Michelle é tão mais popular do que a Janja, né, cara? Tu acha tão surpreendente assim? Não, a não Michelle acho. fala pouco. Eu não acho. Mas eu não sei se eu desgosto mais da Michelle ou da Janja. Você. Eu acho que eu desgosto mais da Janja, na real. Mas não é por uma margem muito ampla, não. Sabe? Entendi. Porque as duas têm são pessoas extremamente longhouseantes, Antes, assim, já. né? Só que a Janja é marginalmente pior, tá ligado? Sim. Cara, eu acho que o jeito. Os comentários da Janja, no geral, só me incomodam mais mesmo. Assim. Mas talvez a Michelle seja até mais perigosa, cara. Sim, total. Porque ela tem Por isso autoridade que, espiritual, né? entendeu? Porque ela é mais popular, sabe? Não, mas eu digo, se fosse igual, tipo, presidência Michelle versus presidência Janja. Eu já falei isso, cara. Talvez a presidência da Michelle fosse até mais perigosa, entendeu? Cara, eu acho que, mano, presidência Janja é questão do Brasil se fragmentar, assim. Eu acho que é guerra civil, tá ligado? eu acho que ela ia tomar o impeachment, cara. É rapidinho. isso, ela ia se fuder. É isso. Tipo, A Michelle não, acho que ela conseguiria governar. Fazer um governo governa horrível. mal e porcamente, né? É, Você não claro. governa... Tipo, ela não governaria, ela ficaria na frente Seria- até alguém puxando os pauzinhos. Quem? Damares Alves. Cara, ou a Damares, ou o Valdemar, ou, tipo, Um mix dos Tony dois. Rueda. Um mix pervertido de todos os eixos, assim. Seria horrível mesmo. Mas eu acho que aí tem um argumento de porque o Lula vai sair, entendeu? Não tá no melhor dos cenários, entendeu? Tá menos competitivo até que o Bolsonaro. Na margem, mas tá. Sim. Mas é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que o seu domingo aí tenha sido maravilhoso. Gravou esse vídeo pra garantir que você ia ter alguma coisa, apesar das pautas estarem mais ou menos. Perdão aí. Então, pessoal, entrem no site, assina, dá aquela moral pra gente por causa disso. a gente né? não fez propaganda nesse vídeo, não? Acho que fez. A gente Fez, né? Fez, pô. E fora isso, nos siga no Twitter, meu @pessoa A99. O meu @novos clássicos. Eu roubei @do pessoal. Obrigado. Em breve vou cortar essa frase também, valeu.